Hoje nós vamos conceituar o dízimo no seu aspecto quantitativo, isso é, quanto é o dízimo, e no seu aspecto espiritual, o que o dízimo demonstra no aspecto espiritual. Em primeiro lugar, irmãos, a definição primária de dízimo. Dízimo é o 10%, é um décimo, assim como a palavra diz, dízimo. O dízimo é santo, ele é destacado, ele pertence ao Senhor. Veja, por favor, Levítico 27, versos 30 e 32. Também sobre todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santos são do Senhor. Veja, o dízimo é santo do Senhor. O dízimo da produção do campo, o dízimo da produção das árvores. E o Senhor estava falando para uma nação agrícola, para uma nação pastoril, que dependia da pecuária, dependia da agricultura. E está falando, o dízimo destes produtos são santos. No tocante às dízimas do gado e do rebanho e de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo do Senhor. Veja, o dízimo, 10%. E eu quero dizer para os irmãos, somente 10%. Mas como somente 10%? 10% é muito. Veja, irmãos, alguns impostos que nós pagamos ao governo. Aqueles que pagam imposto de renda, os que têm rendas maiores, pagam até 27% das rendas. Veja, o senhor fala 10% e o governo fala 27%. Paga-se ISS, paga-se ICM, INSS. Os economistas calculam, irmãos, que nós brasileiros trabalhamos 4 meses por ano para pagar os impostos. Veja, isso quer dizer 1/3 do nosso trabalho vai para pagar impostos dos mais diversos. Veja o texto da nossa lição na página 30. Nosso Pai pede somente 10%. Nossas ofertas de gratidão são adicionais ao dízimo e separadas dele. O dízimo é o testemunho mínimo do compromisso do cristão. Em nenhum lugar na Bíblia encontramos indicação de que a porção de Deus seja inferior a 1/10. Eu já vi, irmãos, igrejas não adventistas que confundem essa ideia de dízimo e tratam qualquer oferta como dízimo. Dízimo é do Senhor, dízimo não é de cada uma das pessoas, de cada um dos seres humanos. Dízimo é do Senhor. Nós vimos ontem como Abraão foi abençoado e dizimou por conta das bênçãos. Teve uma vitória militar e dizimou a Melquisedeque, que representa a Cristo. Tanto Melquisedeque como Cristo, irmãos, não eram levitas, isso é, não participavam da tribo que cuidava dos afazeres religiosos de Israel e que recebiam os dízimos. Melquisedeque e Cristo receberam dízimos. Veja só, irmãos, por que então? Observe na história dos hebreus que nem Melquisedeque nem Cristo eram da tribo de Levi. Então, o dízimo precede e segue a particularidade dos levitas. O dízimo não é um costume exclusivamente judaico e não teve origem com os hebreus no Sinai. Muitas vezes, irmãos, os cristãos querem tirar algumas responsabilidades que Deus colocou sobre os seus filhos e as atribuem aos judeus. O sábado é um desses, por exemplo. Muitos cristãos, a maioria deles, diz que o sábado é uma instituição judaica. Dizem também que o dízimo é uma instituição judaica. E aqui, irmãos, nós vemos quando foi dado ao Senhor, através de Melquisedeque, o dízimo, não existia ainda o povo judeu. Isso era 2000 anos antes de Cristo. Veja, irmãos, assim como o sábado foi instituído no Éden, não é uma instituição judaica. O dízimo, como a lição diz, precede e vai além da atribuição judaica, do povo judaico. O dízimo é um compromisso do ser humano. Quando Jacó fugiu, irmãos, fugiu de seu irmão Esaú, e estava dormindo, aquela noite ele teve um sonho de uma escada,
E o Senhor Deus estava na ponta da escada, na ponta superior da escada, e disse a Jacó que o abençoaria. Veja, por favor, isso está no texto de Gênesis 28, versos 21 e 22. O Senhor será o meu Deus, e tudo quanto me concederes, certamente darei o dízimo. Por que é que Jacó falou isso, irmãos? Porque ele foi abençoado por Deus. Veja, quando Jacó saiu de casa, esse eu estou lendo um texto da lição da escola sabatina. Quando Jacó saiu de casa fugindo de Esaú, certa noite ele sonhou com uma escada que subia da terra ao céu. Anjos subiam e desciam por ela. Deus se encontrava no topo e prometeu estar com Jacó e um dia trazê-lo de volta. Aquele jovem teve a experiência da conversão e daí então falou: O Senhor será o meu Deus, e tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. O dízimo, irmãos, é dado depois da bênção. O Senhor daria a Jacó a bênção de poder voltar para a terra, de deixar de ser fugitivo, de ser pai de uma nação. Aí, então, pai de uma nação, pai de Israel. E ele disse, então, o que disse Jacó: eu vou retribuir com os dízimos. Isso era um reconhecimento, irmãos. Isso era um dever, devolver a Deus a parte que é dele e receber de Deus antecipadamente bênçãos para poder, então, devolver a Deus a sua parte. É isso que acontece com o dízimo, irmãos. O 10% que é de Deus não é nosso, não é do nosso salário, não é da nossa renda, mas é de Deus e nós devemos devolver. Veja, irmãos, devolver o dízimo a Deus não é uma benevolência, não é uma bondade, não é uma gratidão somente. Devolver a Deus é uma obrigação. Não é nosso, é de Deus. E é assim que devemos tratar, devolvendo a 10ª parte, como diz aqui a lição, no mínimo a 10ª parte, para a obra de Deus na terra, reconhecendo que Deus é o dono de tudo e que Ele nos abençoa e Ele que nos dá todas as coisas. Que essa seja a experiência de cada um de nós, irmãos, ao devolvermos o dízimo. Devolvemos aquilo que é do Senhor, santo do Senhor. Não é nosso, devemos devolver ao Senhor.